Falando de um hospital em Gaza, olha aí. 170 corpos empilhados em um hospital de Gaza vão ser enterrados em valas abertas no pátio. Vamos lá, Socorro. Amadeu, hoje cedo, a Organização Mundial da Saúde disse que o maior hospital de Gaza, que é o Al-Shifa, era quase um cemitério. Mas, segundo a direção, o maior hospital de Gaza já é um cemitério. Porque agora há pouco a direção disse que já enterrou, não 179 corpos, mas 200 corpos, Amadeu, confirmada pela direção do hospital. Eles precisaram enterrar esses 200 corpos, pacientes que morreram porque não havia UTI, porque não havia medicamentos, porque não havia sangue. E desses 200 corpos que foram enterrados hoje, pelo menos 7 eram bebês que morreram desde o final de semana, quando o hospital ficou totalmente sem combustível para alimentar os aparelhos do hospital. Então, segundo o Hospital Al-Shifa, de direção, 120 corpos estavam em um pátio, em um pequeno pátio, né, uma área aberta do hospital. E 80 corpos estavam no necrotério, mas a gente sabe, sem combustível, não havia mais refrigeração no necrotério. A direção disse que foram 100 funcionários do hospital que levaram 6 horas para enterrar hoje os 200 corpos. A direção disse que não tinha opção. Os corpos estavam apodrecendo no pátio do hospital. E era muito perigoso sair para fazer o enterro fora do hospital, porque tanques de Israel já circulam, já estão cercando todo o hospital. Inclusive, há um tanque, segundo informações do Hamas, segundo informações da direção do hospital, há um tanque na porta principal, na entrada principal do hospital, e vários tanques cercando o maior hospital de Gaza. Então, eles disseram que não havia outra opção a não ser enterrar esses corpos, que já estavam apodrecendo. 200 corpos, 100 funcionários, que levaram 6 horas para executar essa missão. A OMS, antes também, quando disse que o hospital já estava quase um cemitério, chegou a parabenizar os funcionários, porque continuam no hospital. Disseram que era impossível, a OMS voltou a afirmar que era simplesmente impossível fazer a transferência desses pacientes, são pacientes que estavam em estado grave, assim como Israel havia pedido que o hospital fosse evacuado, porque Israel alega, a gente já falou aqui várias vezes, que o comando geral do Hamas está nos túneis que ficam embaixo do hospital. Então, Israel pediu que o hospital fosse desocupado, a OMS voltou a afirmar hoje que era impossível fazer essa transferência e que, se fosse possível, para onde que seriam levados esses hospitais? Já que no norte de Gaza, segundo a OMS, de todos os hospitais do norte de Gaza, só um continua funcionando. Ontem, o presidente americano, o democrata Joe Biden, disse que é preciso proteger o maior hospital de Gaza. Ele falou isso com todas as letras. Biden disse que é preciso proteger os doentes civis, é preciso proteger o hospital de Gaza. Bem, hoje também há um correspondente, a BBC de Londres, o canal de Londres, tem um correspondente que está no hospital. Ele disse à BBC que ontem 4 pessoas estavam tentando sair do hospital e essas 4 pessoas foram baleadas nas pernas. Ele não deu detalhes. Quem teria baleado essas 4 pessoas que tentaram sair, tentaram escapar do hospital, do maior hospital de Gaza ontem? Ele também disse que há 48 horas ninguém entra e ninguém sai do hospital, também nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de medicamento, nada entra e nada sai do maior hospital há 48 horas. Hoje Israel divulgou uma imagem de incubadoras, né, dizendo que Israel estava levando incubadoras de um hospital de Israel para um hospital de Gaza. Isso porque as denúncias de que as crianças morreram por falta de oxigênio, por falta de energia para alimentar essas incubadoras. Uma organização do hospital respondeu que eles não precisam de incubadoras, eles têm as incubadoras. O que o hospital precisa é de energia, o hospital precisa de combustível. Então, esse é o clima terrível
quarto maior hospital de Gaza. Agora a gente vai ver o que aconteceu hoje, uma chuva em Gaza, e foi a primeira vez que choveu na faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra. E a chuva trouxe alegria para muita gente, porque com essa chuva eles puderam tomar banho, eles puderam beber, eles agora, muita gente, tem imagens aí de todo mundo se virou como pôde, arrumou aí utensílios, vasilhas para captar, para pegar essa água, para guardar, para tomar banho, para beber, para cozinhar. Então, essa foi a parte boa da chuva. As crianças também aproveitaram, que criança não gosta de tomar banho de chuva. Agora, tem um lado ruim da chuva hoje, que caiu em Gaza, é que muita gente em Gaza perdeu a casa foi atacada, a casa foi bombardeada, e muita gente está morando em tendas. E aí você imagina as tendas alagadas, gente dormindo no chão, gente que não tem colchão, que não tem roupa, que não tem para onde ir. Então tem esse lado bom da chuva em Gaza hoje, e também tem esse lado terrível de uma chuva para quem está morando em tenda. A gente tem imagens aí de um cidadão tomando banho, acho que a produção separou, ele disse para a agência de notícias AFP que foi o primeiro banho dele em uma semana. E tem outro também cidadão de Gaza aí muito feliz, bebendo daquela água, uma espécie de goteira que saía do plástico da tenda em que ele está morando. Agora, outras informações de Israel. Israel confirmou hoje a morte de uma refém mantida pelo Hamas desde o dia 7 de outubro. Uma mulher, uma soldado de 19 anos, que já havia aparecido em um vídeo do Hamas. Israel confirmou hoje que essa refém de 19 anos morreu. Israel também divulgou imagens de túneis que seriam instalados embaixo do Hospital Infantil de Gaza, e aí a gente tem essas imagens, e Israel mostrou muitas armas, muitos explosivos, muitos coletes explosivos que eles encontraram nessa rede de túneis, embaixo, isso de acordo com Israel, embaixo de um hospital infantil na faixa de Gaza. Israel também mostrou imagens que capturou o parlamento do Hamas, capturou também a sede da polícia do Hamas. Isso são imagens que eles divulgam, as forças de defesa de Israel divulgam nas redes sociais. Uma última informação, Amadeu, é que o chefe da diplomacia de Israel, Eli Cohen, ele visitou hoje a sede da ONU em Genebra, visitou o escritório da OMS, visitou a Cruz Vermelha, fazendo pressão para que mais seja feito pela liberação dos reféns. Essa visita foi feita junto com o ministro da Saúde de Israel e também familiares das vítimas. E nessa visita, ele pediu a renúncia do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Ele disse que Antônio Guterres não merece o cargo porque nunca promoveu nenhum processo de paz na região. Lembrando que o presidente da ONU, o secretário-geral da ONU, disse que o que aconteceu em Israel, o que o Hamas fez em Israel, não foi por acaso. E hoje também os familiares dos reféns de Israel decidiram fazer uma marcha. Eles estão marchando, já começou a marcha hoje, eles marcham de Tel Aviv até Jerusalém, que é a sede do poder, que é o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu. Deve durar 5 dias essa marcha, dá um pouco mais de 70 quilômetros de distância entre as duas cidades, e aí eles dizem que tem 3 motivos. Primeiro, pressionar o primeiro-ministro para que faça mais pela libertação dos mais de 200 reféns que o Hamas tem desde o dia 7 de outubro. Segundo, pressionar também a ONU e a Cruz Vermelha, porque eles dizem que tem feito pouco, eles não sabem nem em que condições estão esses reféns. E o terceiro motivo, eles dizem que é para alertar o mundo, que o mundo parece bastante preocupado com a situação humanitária em Gaza, mas esquece da situação dos mais de 200 reféns há mais de um mês, sob o domínio aí do Hamas. Amadeu. Eu quero alguns comentários aqui dos jogadores. Por favor, Nájila, prepara as imagens aí da chuva, porque eu quero um comentário do João. O João é nosso consultor para essa área de bombas, mísseis, explosões. E o João estava comentando que a chuva tem uma particularidade na guerra. Não há bombardeios quando há chuvas? Como assim, João? É inviável, tecnicamente. Você, além
do resultado não ser o esperado, você tem interferência nas transmissões durante a chuva, né? Então quando está chovendo, não dá para mandar bomba. Quando está chovendo, você sabe que não vai ter bomba, né? A não ser que seja uma chuva muito, muito fraca, mas aí você viu que é uma chuva constante. Chuva forte. Chuva forte. Então, além do socorro da água que o povo vai poder beber, já sabe que nesse período que está chovendo não tem bomba, né? Eles podem ficar mais tranquilos. Agora, a Poliana Oliveira, essa imagem, né, das crianças ali com aqueles galões pegando água do esgoto para beber, é um negócio pesado, né? Olha lá, Amadeu, as não crianças. dá pra gente mensurar o tamanho da tragédia humanitária, dos crimes que estão sendo cometidos durante esse bombardeio na faixa de Gaza. O povo palestino está sofrendo muito além do que a gente pode imaginar, né? Porque as imagens que a imprensa internacional traz, imagens que circulam nas redes sociais, no Twitter, talvez não mostrem sequer a metade do que é o verdadeiro drama que essas pessoas estão passando desde que esse conflito iniciou. Realmente, onde é que a humanidade se perdeu para permitir que esse tipo de situação continue sem nenhum tipo de interferência? Vou perguntar ao Ari o seguinte, a Socorro trouxe aí a marcha dos israelenses em prol da libertação dos reféns e pressionando lá o governo. Essa marcha vai sensibilizar lá o Netanyahu, Ari? Não vai não, ele está fazendo uso político da guerra para tentar permanecer no poder, né? Ele que para explicar para quem não acompanha diariamente, ele tem ministros de extrema direita, então esse comportamento dele também exacerbado não é por acaso, é um governo de direita com extrema direita e ele quer fazer uso da guerra para tentar permanecer no poder, que estava bastante enfraquecido. Atualmente tem um gabinete lá que reúne parte da oposição. Agora, essas imagens que a Socorro trouxe dos corpos no pátio do hospital, das crianças, dos adultos tendo que beber água de esgoto para não morrer, dos bebês sem oxigênio, me lembrou, Socorro, vou ser bem sucinto, o meu filósofo favorito, que é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Tem um trecho que ele diz o seguinte: de tanto você combater monstros, vigiai para não se tornar um deles. De tanto combater os monstros terroristas do Hamas, Israel, o governo de Israel, se tornou um deles. Talvez até pior do que eles. E é lastimável o que a gente está acompanhando, um país que tem direito à autodeterminação, isso não está em discussão, mas graças a um presidente completamente estúpido, dizimando, matando uma população civil. Ô, Franci, a Socorro trouxe também que os soldados, o exército de Israel está mostrando lá os túneis que o Hamas se esconde embaixo do hospital e tal. Isso equilibra o jogo da opinião pública? Como é que você sente hoje a opinião pública em relação a quem vence essa guerra de narrativa? Amadeu, ainda está bem dividido a opinião pública em relação a esse conflito, só que a resposta dada por Israel, por mais que agora mostre os túneis do grupo terrorista Hamas, a resposta tem sido muito criticada e as imagens falam por si. Há evidentes crimes de guerra sendo cometidos pelo governo de Benjamin Netanyahu. A exemplo, essa questão do maior hospital de Gaza, em que há 48 horas ninguém entra, ninguém sai, os insumos também não entram no hospital, então realmente a dose foi maior do que o aceitável. Então a posição, inclusive, do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, de outros presidentes, como Petro da Colômbia, também o presidente da Bolívia, vão muito em relação a essa resposta dada por Israel, que passou do tom e já vitimiza já mais de 12 mil pessoas, muitos inocentes, muitas crianças, que nada tem a ver com o grupo terrorista. Socorro, fecha aí
Você tem mais alguma coisa sobre? Fechar essa de Netanyahu se manter no poder, eu acho que pode ser justamente o contrário, Amadeu. E eu vou citar um exemplo de ontem das palavras também do chefe da diplomacia, do Eli Cohen. Ele disse ontem que a pressão contra Israel, né, para que